raiva, impaciência, ciúme, depressão, inveja, ressentimento, mágoa, solução, preocupações, indecisões, preconceitos, negligência, desilusão, pânico, insegurança, limitações, medos, inveja, enfim, tudo isso em excesso adoece. O mestre reikiano Johnny DeCarli vai mostrar em qual chakras estão esses sentimentos negativos e, é claro, como tratá-los. Papel e caneta na mão, porque essa palestra está simplesmente imperdível. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento no primeiro congresso online do Instituto de Medicina Complementar e Integrativa. Para nós é uma alegria, é um privilégio e a gente só tem a agradecer pelo convite. Bom, essa é a pergunta que os leigos, que as pessoas que estão tomando conhecimento pela primeira vez querem saber. Muitas pessoas pensam que o Reiki é uma seita, que o Reiki é uma religião, que o Reiki é esoterismo, misticismo, e não é nada disso. O Reiki é uma técnica, o Reiki é um método, é uma técnica como a acupuntura, como a homeopatia. E pessoas de diferentes religiões podem aprender acupuntura, podem aprender a homeopatia, independente de ter ou não uma religião. E o que faz do Reiki um método? O termo método vem do grego métodos, dos quer dizer caminho, mef seguro, é um caminho seguro. E o que é um caminho seguro? Se 100 pessoas participarem de um seminário de Reiki, essas 100 pessoas elas terão resultados positivos. É isso que faz o Reiki um método. Então é um método que pode ser aprendido por qualquer pessoa. É uma técnica que independe de religião, que independe de uma seita. E esse método, o Reiki, ele é originário do Japão. E no Japão existe um termo extremamente conhecido que é o termo Do. Daí vem o Judô, o Kendo, Ken quer dizer espada, Do, caminho das espadas, o Aikido, o Karate-do, o caminho das mãos vazias. O termo Do no Japão, ele significa caminho. E no país onde o Reiki nasceu, que é o Japão, o Reiki ele é considerado um caminho. Eles denominam o método de Reiki-do. Rei quer dizer energia proveniente do universo, Ki, a energia que nos mantém vivos, quer dizer, é um caminho energético, mas é um caminho que nos leva a ser feliz. Então, quando se pergunta no Japão, que caminho é esse? É um caminho que nos leva a ser seres humanos mais felizes. E o objetivo de todas as pessoas, quando uma pessoa ela decide fazer um concurso público, quando uma pessoa decide casar-se, quando a pessoa decide fazer um curso superior, o objetivo de todos nós é a felicidade. Tudo que nós fazemos na nossa vida, comprar um imóvel, mobiliar uma casa, é visando a felicidade. E o Reiki é um caminho que faz da pessoa, do ser humano, um ser humano mais feliz. Só que ninguém é feliz sem saúde. O maior patrimônio que o ser humano tem é a sua saúde. Se a pessoa perde a saúde física principalmente, a vida fica insuportável. Essa pessoa não estuda, essa pessoa não pode trabalhar. Quantas pessoas a gente visita os CTIs, estão entubadas, estão imobilizadas, e a vida ela, literalmente ela fica insuportável. A pessoa não pode sair para uma festa, não pode sair para dançar, não pode fazer um esporte. Então, para que a pessoa seja feliz, é fundamental que essa pessoa ela tenha saúde. E esse método, o método Reiki, é um método terapêutico. Ele é uma terapia que faz com que a pessoa previna, principalmente previna adoecer, porque o Reiki fortalece o sistema imunológico das pessoas. Mas o Reiki, além de ser uma técnica terapêutica de manutenção, de prevenção de doenças, o Reiki também é uma técnica de recuperação.
Pessoas doentes, já enfermas, com dores, com inflamações, elas conseguem recuperar a saúde recebendo aplicações de energia Reiki. Mas para os japoneses, o Reiki é muito mais do que uma técnica terapêutica, que hoje está sendo utilizada em hospitais, como o Hospital Sírio e Libanês aqui no município de São Paulo, que é um hospital de referência. Se nós entrarmos no site oficial do Hospital Sírio Libanês, existe um link dentro do site de medicina integrativa e a principal técnica é o método Reiki. Hoje nós temos teses de mestrado, teses de doutorado. Existe uma tese emitida pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Estado de São Paulo, em favor do doutor Ricardo Monesi, comprovando o Reiki ser uma técnica que melhora a qualidade de vida em pessoas da terceira idade. Então o Reiki, ele deixa de ser uma coisa esotérica, uma coisa mística, e entra de poucos anos para cá no campo científico, dentro das universidades, dentro dos hospitais. Então o Reiki é uma técnica terapêutica científica. Mas o Reiki também no Japão consegue ser também uma religião. Mas não uma religião como a gente conhece aqui no Ocidente. Albert Einstein, ele nos deixou uma citação muito célebre, que a religião do futuro seria cósmica, sem os dogmas da teologia. Então, se nós pararmos para pensar, Jesus não era cristão, Buda não era budista, eles pregavam o amor. Todos eles pregavam o amor. E hoje nós vemos essas religiões, o budismo, o judaísmo, o cristianismo, que foi oriundo de pessoas que criaram essas religiões, que não falavam em religião, falavam em amor. E toda a energia de cura, 100% das energias de cura, obrigatoriamente são energias de amor. E o Reiki é uma técnica onde o terapeuta, ele projeta energia principalmente pelas mãos. Existem outros veículos, como os olhos, a boca, mas nós projetamos uma energia proveniente do chakra do coração, que é o chakra do amor. Então, literalmente, nós projetamos energia de amor pelas mãos. A mesma energia que uma mãe transfere para um filho que se machuca, quando ela abraça o filho, quando ela dá um beijo num filho, dizendo que vai passar a dor, entendeu? E aquilo não é efeito placebo. Literalmente, a mãe transfere para um filho uma energia extremamente potente e poderosa, que é a energia de amor. E um terapeuta, um reikiano, ele consegue transferir a mesma energia para todas as pessoas, dependendo da intenção dele de transferir a energia. Então o Reiki ele consegue ser ao mesmo tempo ciência, uma técnica terapêutica científica hoje, uma religião sem dogmas de teologia, e o Reiki no Japão é também uma filosofia de vida. É uma maneira de viver, pautada em cima de princípios filosóficos, que são os 5 princípios do Reiki. O descobridor do método Reiki, que foi o sensei, o professor, o mestre Mikao Sui, nascido no Japão, ele percebeu que ele aplicava Reiki nas pessoas, as pessoas se recuperavam e as pessoas voltavam a adoecer. E ele percebeu que ele estava dando peixe para pessoas, eles não estavam ensinando as pessoas a pescar. Então ele chegou à conclusão que ele tinha que ensinar as pessoas a não adoecer. E a própria Organização Mundial da Saúde, ela prega hoje que 90% das nossas doenças, elas são psicossomáticas, são doenças de fundo emocional. Então ele criou princípios filosóficos, ele trouxe para o Reiki, na verdade, princípios que eram pregados pelo Imperador Meiji, que foi o imperador de número 122, que veio a falecer no ano de 1912, e ele incorporou essas 5 orientações, esses 5 conselhos que o imperador dava à população japonesa para que eles não adoecessem, que é o princípio: só por hoje não sentirei raiva, só por hoje não me preocuparei, só por hoje serei gentil com todas as criaturas vivas, só por hoje serei grato a Deus e a todas as pessoas que me ajudarem de alguma forma,
e só por hoje farei o meu trabalho com amor e honestamente. Então, para os japoneses, o reiki consegue ser ciência, consegue ser religião e consegue ser uma filosofia de vida. Existem termos no idioma português que são provenientes de outros idiomas. Existem termos, se nós abrirmos o dicionário Aurélio, que vieram provenientes do sânscrito. E o sânscrito é um idioma sagrado, é um idioma de fogo, como é o hebraico, o aramaico, é um idioma originário da Índia, e termos como karma, dharma, chakras, são provenientes do sânscrito. E o termo chakra, se nós fizéssemos uma tradução literal para o português do que quer dizer chakra, chakra quer dizer roda. Então o ser humano ele tem rodas, ele tem vórtex que giram, e as pessoas paranormais, as pessoas sensitivas, as pessoas que têm acuidade visual, propensão de ver coisas que a maior parte das pessoas não podem ver, elas enxergam esses vórtex como círculos, como se fosse uma hélice de um avião girando. E o ser humano ele tem em torno de 88 mil chakras. Só que são 7 os principais chakras que nós temos, que ficam localizados da base da coluna até o topo da cabeça. E Deus, quando Deus criou o ser humano, a primeira preocupação que Deus teve foi com relação à sobrevivência das pessoas, da humanidade. Então ele criou um primeiro chakra, que está localizado entre o ânus e o aparelho genital, que na Índia, de onde vem esse conhecimento, eles denominam de Muladhara Chakra. Há quem chame de primeiro chakra, há quem chame de chakra da raiz, há quem chame de chakra básico, ou chakra do fogo serpentino, ou chakra do fogo kundalínio, enfim, esse chakra ele recebe diferentes denominações. Nós preferimos dar essa denominação da medicina ayurvédica, a medicina do sul da Índia, que é o Muladhara Chakra. Então, a função desse chakra é garantir a sobrevivência da humanidade, do ser humano. Então, tudo relativo à sobrevivência, que é o nosso alimento, a nossa moradia, a nossa casa, o nosso emprego, o nosso trabalho, o nosso salário, está ligado a esse primeiro chakra. As pessoas pregam que os chakras são coloridos. Fala-se que esse chakra tem a cor vermelha, que o segundo chakra tem a cor laranja, que o terceiro tem a cor amarela. Mas, na verdade, todos os nossos chakras, eles têm as mesmas cores, porque eles estão localizados num corpo conhecido como duplo etérico, ou corpo etérico, corpo bioplasmático, que é um corpo também ligado a esse primeiro chakra. O que acontece é que o Sol, ele irradia um tipo de energia que na Índia eles chamam de prana. E essa energia, o prana, ela se fragmenta em 7 diferentes cores. E cada um dos nossos 7 principais chakras, eles absorvem uma cor específica. E esse primeiro chakra, ele absorve somente a cor vermelha. Da mesma forma que a luz, ela penetra pelos nossos olhos. O som penetra pelos ouvidos. Isso não quer dizer que o som não chegue nos olhos e que a luz não chegue nos ouvidos. Mas nós percebemos a luz pelos olhos, o som pelos ouvidos, respiramos pelas narinas, pela boca, o alimento, ele penetra pela boca. É por esse chakra que penetra a energia vermelha. E ele fica pintado de vermelho. E as pessoas sensitivas denominam ele de chakra vermelho, mas na verdade ele está pintado. E essa energia, ela penetra no nosso organismo, vitalizando o corpo, fazendo com que o corpo físico ele tenha mais força, mais vitalidade. Agora, o que acontece é que nós temos também dentro da nossa estrutura energética a nossa mente, o corpo mental, que é o corpo pensante. E esse corpo, a mente, ele funciona, ele dispara no mínimo 40 mil vezes por dia.
Ou seja, o ser humano, ele pensa no mínimo 40 mil vezes por dia. Ninguém sente ciúmes sem antes pensar. Será que o meu marido, a minha esposa está me traindo? Aí a pessoa pensa e sente os ciúmes. Então o pensamento ele é criativo. E através de pensamentos negativos, nós podemos gerar emoções inferiores, como por exemplo a impaciência, a raiva. E essas emoções, como a raiva e a impaciência, o corpo emocional, que é o corpo responsável pelas emoções, ele já faz uso dessa energia vermelha que vem do Sol para formar essas emoções que nós sentimos. Então uma pessoa que sinta muita raiva, que sinta muita impaciência, Einstein dizia que energia é igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Então uma pessoa que sinta muita raiva, muita impaciência, ela vai criar matéria. Ela vai criar uma matéria energética, que nós chamamos, dentro das terapias naturais e holísticas, aí entra a homeopatia, os florais de Bach, a acupuntura, de bloqueios emocionais. E nós geramos bloqueios nesse primeiro chakra. E esse chakra ele pode se bloquear como se fosse a pia da cozinha, o ralo do banheiro. E aí a parte do corpo que necessita da energia vermelha para funcionar bem, pode vir a adoecer. Então essa pessoa pode ter problema nos ossos, aí vem a osteoporose, a osteopenia, a artrose, que são as inflamações nas articulações. Essa pessoa que sente muita raiva, muita impaciência, que tem o primeiro chakra bloqueado, ela pode ter pressão arterial baixa, ela depender de medicamentos ou de comida salgada para levantar a pressão, ela pode ter uma queda de pressão e vir a desmaiar na rua. Essa pessoa pode vir a somatizar, a desenvolver problemas no reto, como hemorroidas, como fístula anal, problemas no intestino grosso, como prisão de ventre, a pessoa ter dificuldade de evacuar, de ir ao banheiro. Essa pessoa poderá somatizar problema nos rins, insuficiência renal, pedra nos rins, problemas de tensão muscular, ficar com os músculos muito tensionados, muito duros, enfim. Então, se a pessoa ela tem um problema de prisão de ventre, por exemplo, uma pessoa ela tem uma prisão de ventre e ela procura tratar a prisão de ventre. Essa pessoa ela está tratando o sintoma, que é a prisão de ventre. Mas esse sintoma, essa prisão de ventre, ela tem uma causa. E a causa é a própria pessoa, é a maneira de pensar, é a maneira de reagir, que é a impaciência, que é o excesso de raiva. Por isso que para os japoneses, os médicos orientais, os terapeutas, os professores de Reiki no Japão, eles dizem que não existem doenças. O que existe são pessoas doentes. E que quando você trata a doença, você está tratando somente a ponta de um iceberg. O que aparece, mas nós sabemos que esses grandes blocos de gelo, esses icebergs, a gente vê uma quantidade de gelo acima da água, mas abaixo da água existe 9 vezes mais gelo. A gente só consegue enxergar 10% do volume. E as pessoas, na verdade, elas enxergam os sintomas. E em geral, as nossas doenças, elas são psicossomáticas. Se você coloca a mão no fogo, você vai sentir dores, porque a sua mão está no fogo. E se você começa a tomar medicamento para dor, a dor diminui. Mas se você não tira a mão do fogo, a dor vai continuar e você vai ficar sem mão. Então aquela dor, ela tenta te mostrar que se você não tira a sua mão do fogo, você vai torrar os dedos, você vai perder a sua mão. Então aquela dor é uma dor amiga. E em geral, as nossas doenças, elas são doenças disciplinadoras, elas são doenças amigas. Elas tentam nos mostrar que nós precisamos mudar. Então, na verdade, o poder de cura, ele não está muitas vezes nas mãos de um médico. Ele não está nas mãos de um terapeuta, de um acupuntor, de um homeopata, de um terapeuta floral ou de um reikiano. O poder de cura, ele está dentro de cada pessoa através das mudanças comportamentais.
se aquela pessoa não deixa de sentir raiva, não deixa de ser muito impaciente, ela vai continuar bloqueando o primeiro chakra e ela vai continuar somatizando uma das doenças provenientes de bloqueios do primeiro chakra. Agora, se 2, 3 pessoas sentem muita raiva, essas 3 pessoas elas não vão adoecer no mesmo ponto, porque o fenótipo é onde a pessoa vai adoecer, é igual ao genótipo, depende da genética. A pessoa ela tem que ter uma propensão para ter osteoporose, osteopenia, hemorroida, mais o meio ambiente. Esse meio ambiente entra a alimentação. Então a pessoa pode ter uma propensão genética a desenvolver câncer, mas se ela é uma pessoa vegetariana, ela pode vir a não desenvolver o câncer. Então, a qualidade de vida, o meio ambiente é muito importante. Então, 2 pessoas, 3 pessoas que sintam raiva, que sintam impaciência, elas não obrigatoriamente vão adoecer no mesmo ponto. Bom, todas essas emoções que nós sentimos de baixa frequência, que são as emoções inferiores, que pode ser a raiva, a impaciência, ciúmes, inveja, depressão, mágoas, ressentimento, solidão, ansiedade, preocupações, indecisões, preconceito, desconfiança, negligência, desilusão, pânico, insegurança, limitações, medos, arrogância, tirania, inflexibilidade, orgulho, egoísmo, tudo isso adoece. Tudo em excesso, muitos ciúmes em excesso adoece, muita preocupação em excesso adoece, muito medo adoece, porque todas essas emoções elas são energias de baixa frequência. Em excesso elas criam bloqueios. Como nós estamos falando do primeiro chakra, nós estamos falando de raiva e de impaciência. Esse chakra bloqueado, como se fosse um entupimento, um bloqueio, um reikiano iniciado apenas no nível 1, se ele se auto-aplicar diariamente numa região que nós denominamos a 4ª posição da frente e 4ª posição das costas, é uma posição de aplicação onde o chakra está na região. A pessoa ela limpa o chakra. O reiki é uma energia de altíssima frequência. Então o choque de energias contrárias é como se nós jogássemos água gelada numa frigideira com óleo fervendo. A água ela vai pular. Isso é um choque de energias contrárias. Quando nós aplicamos o reiki na região bloqueada, os bloqueios eles pulam, eles saltam. Então, o reiki ele é uma técnica extremamente eficaz de desbloqueio dos chakras. Então, a pessoa se auto-aplicando, ela vai liberar o bloqueio e o chakra vai voltar ao funcionamento normal, fazendo com que a pressão arterial se equilibre, que a pessoa deixe de ter as deformações da artrose, algum problema de coluna, tensão muscular, mas isso não quer dizer que a pessoa vai deixar de bloquear o chakra. Porque a casa mais limpa não é a casa que você limpa mais, é a casa que você suja menos. E aí o ideal é que esse reikiano, iniciado apenas no nível 1, que já tem a condição de limpar os chakras, de desbloquear, que ele siga até o nível 2 do reiki, onde nós aprendemos a não mais sentir essas emoções, a evitar essas emoções. E aí a gente deixa de bloquear os chakras. Esse é o nível 2 de reiki, que é o que nós denominamos de a transformação, aquela mudança. A pessoa deixa de reagir com essas emoções e ela deixa de se bloquear. Depois que Deus garantiu a sobrevivência do ser humano, criando o primeiro chakra, o Muladhara Chakra, houve a preocupação porque o ser humano ficaria velho, idoso, e vai morrer, porque está todo mundo nessa fila. Quem que ocuparia, quem que ficaria no planeta? Então veio a necessidade da procriação, da perpetuação da espécie, da reprodução. Então o Criador, Deus, criou um segundo chakra localizado na região do umbigo, que tem a função de garantir a perpetuação da espécie. Esse segundo chakra, ele recebe a denominação na Índia de Svadhisthana Chakra. Ele já está ligado ao segundo elemento, que é o elemento água. O primeiro chakra está ligado ao
ao primeiro elemento, que é o elemento terra. Cada um deles está afeto a uma nota musical, o primeiro chakra dó, esse segundo chakra seria a nota musical ré. E esse segundo chakra, ele já absorve um outro tipo de alimento proveniente do sol, que já não é mais a energia vermelha, o prana vermelho. Ele já absorve o prana laranja, porque é a energia que vai vitalizar as glândulas sexuais. A energia vermelha do primeiro chakra, ela vitaliza as glândulas suprarrenais, que produzem hormônios como adrenalina, que são hormônios de luta, de sobrevivência. O segundo chakra já absorve a energia laranja, que vai atuar nas glândulas da reprodução, que são as glândulas sexuais. Só que essa energia cor de abóbora, essa energia laranja, o nosso corpo mental, a nossa mente, ela também utiliza para criar outras emoções, que já não é a raiva nem a impaciência. Emoções como ciúmes. A pessoa que tem ciúmes em excesso, ela vai bloquear o segundo chakra. Mágoas e ressentimentos. Essa é uma emoção extremamente complicada, porque se nós sentimos raiva, daqui a 5 minutos, a gente pode estar sem raiva. É uma emoção de muito consumo energético, mas uma pessoa não consegue ficar 1 hora sentindo raiva. Você está preocupado, você pode ficar 1 semana preocupado, você não vai passar 1 mês com a mesma preocupação, 15 dias. Mas existem pessoas que têm mágoas há 10, 15, 20 anos com dificuldade de perdoar. E essas pessoas vão ficar 15, 20 anos com esse segundo chakra bloqueado. Só que esse chakra também bloqueia com excesso de inveja, com solidão. Existem pessoas que têm solidão a 2. O fato de uma pessoa ser casada não obrigatoriamente faz com que ela não sinta solidão. Depende do tipo de relacionamento que ela tenha. Enfim, como é o chakra da sexualidade, pessoas que também não dão vazão na energia sexual dela poderão ter bloqueios nesse chakra. Mas vamos falar em mágoas, vamos falar em ressentimentos, que são emoções que a gente encontra muito por aí, os ciúmes. Uma pessoa com esse segundo chakra bloqueado, ela pode também somatizar outras doenças, outros tipos. Só que aí depende da carga genética de cada pessoa e da qualidade de vida. Mas a pessoa muito magoada, muito ressentida, ela não tem como fugir de uma das doenças que eu vou citar agora. Primeiro, deformação nos pés. Problemas como calos, joanetes, em geral estão ligados a um bloqueio. Então não adianta a pessoa querer tratar o joanete, tratar calos, ela tem que tratar os ciúmes, ou ela tem que perdoar. Problemas crônicos nos joelhos, pessoas que têm inflamações e dores crônicas nos joelhos. Provavelmente essa pessoa tem um bloqueio no segundo chakra. Inflamações no nervo ciático. Nós estamos agora em São Paulo, no dia de hoje, no hemisfério sul, estamos no mês de julho de 2015, estamos em pleno inverno. É muito comum vermos pessoas com inflamações no nervo ciático, que pega da região do glúteo até o pé, pega a perna inteira. Então as pessoas que têm inflamação no nervo ciático, provavelmente essa pessoa tenha um bloqueio no segundo chakra. Problemas no sistema reprodutivo, como miomas, displasia mamária, cistos, problemas como vaginites, corrimentos, dificuldade que algumas mulheres têm de atingir o orgasmo, que são bloqueios nessa região do sistema reprodutivo. Os homens, eles poderão apresentar sintomas como ejaculação precoce, impotência sexual. E aí não adianta a pessoa querer tratar a ejaculação precoce, ela tem que deixar de sentir ciúmes, ela tem que perdoar. Porque em geral, aquele sintoma, aquele comportamento inadequado do organismo é um sinal de que a pessoa tem que mudar. É a maneira que o corpo tem de mostrar à pessoa que ela tem que se transformar. Terceiro chakra, falei do segundo. Tá? Depois você edita Não, isso. com certeza. Bom, uma vez garantida a sobrevivência e a perpetuação da espécie, Deus entendeu que o ser humano ele tinha que interagir. Era importante que o ser humano não virasse um eremita,
um ser isolado. Então ele criou um terceiro chakra, que fica ligeiramente à esquerda, conhecido na Índia como Manipura Chakra, ligado ao elemento fogo. Por ser o chakra das ligações interpessoais, é por isso que muitas vezes nós saímos para jantar à luz de vela e as pessoas se integram mais quando elas têm uma lareira, uma fogueira ou jantando à luz de vela em função do elemento fogo. Esse chakra ele já absorve um outro tipo de energia, já não é a vermelha nem a laranja, é a energia amarela, o amarelo do sol, aquele amarelo bem vivo. Esse chakra ele está ligado à nota musical Mi, ao elemento fogo, conforme eu já disse. Só que essa energia amarela, o nosso corpo emocional, que é a parte do nosso campo áurico, responsável pela criação das emoções, que são coisas transitórias, entendeu? As pessoas confundem às vezes um sentimento com uma emoção. Sentimento é uma coisa que não é transitório. Quando você ama um filho, você ama para o resto da vida. Você não vai falar para o seu filho que está tudo terminado entre vocês, que acabou o amor, porque o amor não acaba. Então o amor ele não é uma emoção, ele é um sentimento, como a humildade. A pessoa que é humilde, ela é humilde para o resto da vida. A tolerância, a pessoa que é tolerante, ela é tolerante para o resto da vida. Agora a pessoa que sente raiva, aquilo passa. A alegria é uma emoção boa, mas você não vai passar a vida inteira alegre, às vezes você se aborrece. Então é uma emoção boa, mas é uma emoção, não é um sentimento. E esse terceiro chakra, ele já cria emoções como ansiedade. Às vezes a pessoa faz um concurso e ela fica ansiosa, uma entrevista de emprego, ela fica ansiosa esperando o resultado da entrevista, do concurso. As preocupações, basta você ter um filho. O filho sai à noite com os amigos, desaparece, você não consegue contato, e as mães perdem o sono preocupadas, chega de manhã, o filho volta relaxado, que passou a noite namorando, se divertindo, e a mãe passou a noite em claro. Então, essas preocupações pré-antecipar uma ocupação, esses sofrimentos por antecipações, as indecisões, pessoas que têm dúvidas se vão fazer um curso superior ou outro curso, se vão viajar para um lugar ou outro, se vão casar com uma pessoa ou outra. Existem pessoas muito indecisas. O preconceito, a desconfiança, tudo isso bloqueia esse terceiro chakra. Mas vamos falar em ansiedade, preocupações, como a gente vê pessoas ansiosas, como a gente vê pessoas preocupadas. E esse terceiro chakra bloqueado já vai comprometer parte do organismo que é responsável por ser vitalizado por ele, que recebem esse alimento amarelo, que é o baço. O baço, ele tem uma importância. Tudo que Deus colocou no nosso organismo, algumas pessoas se acidentam, perdem o baço. Antigamente os médicos tiravam as amígdalas, dizia que não servia para nada. Tudo que Deus colocou no corpo humano tem a sua serventia. O baço, ele produz alguns tipos de leucócitos, de glóbulos brancos, não granulares. Então o baço ele é importante no sistema imunológico, para que a gente evite as doenças, as infecções. E o baço ele funciona também como se fosse um cemitério dos glóbulos vermelhos. Então nós temos o único tecido líquido que nós temos no nosso corpo é o nosso sangue, onde 44% do volume do sangue são os glóbulos vermelhos, as hemácias, os eritrócitos, que são produzidos dentro dos ossos longos, como uma tíbia, por exemplo, o perônio, o rádio, o cúbito, são os ossos mais longos, onde dentro nós temos o tutano, seria a medula vermelha, que é responsável pela produção desses glóbulos vermelhos. E um glóbulo vermelho, que nós estamos permanentemente produzindo novos glóbulos, ele tem uma vida útil dentro do nosso organismo de 120 dias, de 4 meses. Mais do que isso, o sangue começa a ficar viscoso, envelhecido com radicais livres. E esse glóbulo vermelho, ele sabe que ele chegou ao final da vida, e ele se dirige ao baço, onde ele morre, e o baço ele tem a função de reaproveitar o ferro. Eu costumo brincar que esse ferro reencarna numa nova hemácia, mas o ferro é antigo. E se esse mecanismo deixa de funcionar, o nosso sangue ele vai ficando viscoso, como se fosse um óleo de um carro viscoso, envelhecido, e essa pessoa pode ter um acidente vascular cerebral,
um infarto por excesso de preocupações. Além de que o sangue vai ficando cheio de radicais livres, vai ficando um sangue envelhecido, e aí vem as ruguinhas antes da hora, os cabelos brancos antes da hora, e que ninguém tem interesse nisso. Então é muito importante que esse chakra ele esteja bem para evitar esses problemas funcionais do baço. Mas esse chakra ele vitaliza o estômago. Então toda a parte de digestão, pessoas que têm azia, acidez, gastrite, úlcera nervosa, problemas no fígado, na vesícula biliar, são todos problemas provenientes de bloqueios no terceiro chakra, que em geral é ocasionado por excesso de ansiedade e excesso de preocupações. Então não adianta a pessoa tomar Pepsamar, Sonrisal, sal de fruta Eno, porque ela tem queimação, ela tem azia, ela tem gastrite, ela tem que deixar de sentir a ansiedade, deixar de sentir as preocupações. Aí entra novamente o assunto que eu já falei. Não existem doenças, existem pessoas doentes. O poder de cura está dentro da própria pessoa através de uma mudança comportamental. A pessoa ela tem que deixar de se preocupar. E os orientais eles dizem que a melhor maneira é você se ocupar. É você se ocupar com coisas reais. Uma vez garantido que o ser humano iria sobreviver com o primeiro chakra, iria reproduzir com o segundo, iria se relacionar, era importante que o ser humano amasse de forma incondicional. Nós observamos no reino animal, animais que nascem e eles já conseguem sobreviver sem os cuidados da mãe, como por exemplo, uma serpente, por exemplo. Mas a criança, quando ela nasce, a única coisa que ela sabe fazer é chorar. A criança ela depende 100% dos cuidados, ou da mãe, ou da avó, senão ela vai morrer por inanição, com sede, com fome. E assim, o que é que a criança dá para a mãe naquele momento? Uma fralda suja. E a mãe está ali amando de forma muito incondicional. Por isso que eu costumo dizer que o melhor exemplo de amor incondicional é o amor das mães, que sabem que conseguem amar sem condição. E nós temos um quarto chakra, que é o conhecido na Índia como Anahata Chakra, que é o chakra do amor. Jesus falou tanto do amor e Buda falava do caminho do meio, porque nós temos os 3 que eu já falei embaixo e temos mais 3 em cima. Quer dizer, tanto Buda como Jesus falaram a mesma coisa de forma diferente. E esse é o chakra do amor. E esse chakra, ele absorve a energia verde. Só que ele absorve também a energia cor-de-rosa, que na verdade são a mesma energia. Se nós pegarmos uma máquina fotográfica antiga, aquela que necessitava de revelação do negativo em 1 hora, que nós fazíamos naquelas máquinas dos shoppings, e fotografarmos um livro com a capa cor-de-rosa, o negativo ficava verde. E esse chakra, ele absorve a energia rosa, que é a energia do amor, que nós utilizamos quando nós amamos de forma incondicional, e a energia verde, ela acaba ativando o sistema imunológico, principalmente o timo, que é a glândula desse quarto chakra. O chakra anterior, eu acabei não falando, ele vitaliza as glândulas pancreáticas. Então o pâncreas, ele também depende do terceiro chakra. O quarto chakra que nós estamos falando agora, ele é vitalizado, o quarto chakra ele é responsável pela vitalização do timo, que também produz glóbulos brancos, principalmente células antitumorais, que são conhecidas como células natural killers, células assassinas, tumorais, que vai fazer com que a pessoa evite um câncer. Só que pessoas que têm bloqueios nesse chakra também vão adoecer. Agora, que tipo de emoção bloqueia esse chakra? A depressão. Então, uma pessoa que tem a depressão, eu inclusive esqueci de falar, o segundo chakra também é bloqueado pela depressão. Por isso que é uma emoção extremamente perigosa a depressão, porque ela consegue bloquear 2 dos chakras, que é o segundo, que é o chakra da propagação, mas também é o chakra da alegria. E aí a pessoa com depressão, a alegria vai embora, entendeu? A sexualidade também depende do segundo chakra, ela fica praticamente com a sexualidade dela neutralizada. E o quarto chakra, que é o chakra do amor, ela fica impedida até de amar.
você percebe que o depressivo ele fica fechado. Então a depressão ela pode bloquear esse chakra. Esse chakra ele pode ser bloqueado por excesso de medo, um medo exacerbado que nós chamamos de pânico. Aí vem a síndrome do pânico. E as desilusões, que é o que mais nós vemos por aí. Pessoas que se apaixonam e passam a entender que aquilo é amor, e a paixão é uma reação química transitória, que ela dura de no mínimo 6 meses a no máximo 2 anos, e a pessoa muitas vezes ela se casa com uma outra pessoa. Por isso que na Índia, muitas vezes você conhece o seu marido, a sua esposa no dia do casamento, para evitar a paixão. E a gente pode pensar que é loucura dos indianos, mas a gente conhece um filho no dia que nasce, e você não separa do seu filho. E eles dizem que você tem que conhecer o marido e a esposa no dia do casamento, que aí você não vai separar, porque você evita a paixão. E essa paixão muitas vezes, em geral, ela é transitória, e aí ou sobra o amor ou não sobra. Se sobra o amor, as pessoas continuam juntas. Se não sobra, vem as desilusões. As pessoas se casam achando que o marido, a esposa é uma coisa, 2 anos depois vê que não é aquilo, que é uma outra coisa, vem as desilusões afetivas, vemos também desilusões profissionais, pessoas, por exemplo, que estudam direito, é um estudo muito bonito, o estudo do direito, só que quando a pessoa muitas vezes começa a exercer a profissão de advogado, ela percebe que é uma profissão muito dura, porque as pessoas vão ao fórum para litigar, ninguém vai ao fórum para contar piada, para conversar, e a justiça é morosa, a gente percebe aí processos que ficam 5, 10 anos para serem julgados, a gente vê também pelos noticiários casos de corrupção também dentro do judiciário, e muitas vezes vem uma desilusão profissional. A pessoa estuda uma coisa achando que a profissão vai ser uma coisa, e quando ela começa a exercer a profissão, ela fica infeliz. Então, depressão, transição também. A pessoa ficou viúva, a pessoa teve que mudar de emprego, de cidade. Uma transição, uma mudança de vida muito radical pode bloquear esse chakra. Esse chakra bloqueado, ele vai desenvolver uma série de doenças. Não são as doenças que eu falei dos chakras anteriores, mas doenças na pele, como psoríase. Os médicos dermatologistas não conseguem curar, porque a pele é o espelho da alma. Você não pode querer curar a pele, você tem que curar o coração, o chakra que está bloqueado, a causa daquele problema de pele. Problemas de pele como erisipela, vitiligo, herpes, são provavelmente bloqueios nesse chakra. Pessoas que têm pressão arterial elevada, acima de 13/9, provavelmente essa pessoa tem um bloqueio nesse chakra. Pessoas que têm o colesterol alto, também é um comportamento de bloqueio nesse chakra. Pessoas que têm tensão na parte superior das costas, no músculo do trapézio, os músculos tensionados do trapézio, essa pessoa pode ter esse chakra bloqueado. Problemas respiratórios como asma, bronquites, rinite alérgica, provavelmente essa pessoa tenha problema nesse chakra. Cardiopatias, o mau funcionamento do coração, arritmia cardíaca. Pessoas que têm ruborização, qualquer coisa elas ficam avermelhadas, vermelhas ou com vermelhidão, essa pessoa pode ter problema nesse chakra. O reikiano de nível 1, iniciado apenas no nível 1, ele começa a aplicar energia reiki nesse chakra, ele desbloqueia, a pele volta ao normal, a respiração volta ao normal. O ideal é que a pessoa deixe de bloquear o chakra. Isso nós conseguimos no segundo módulo, que é o módulo subsequente, que é o nível 2. Mas Deus entendeu que o ser humano, ele precisava se comunicar. Depois de sobreviver o primeiro chakra, reproduzir o segundo chakra, interagir o terceiro chakra e amar de forma incondicional, era importante que o ser humano se comunicasse. E que o ser humano também tivesse criatividade para evoluir tecnologicamente, para sobreviver. Então ele criou o quinto chakra, o chakra da garganta, o chakra laríngeo, que é o chakra da comunicação, ele vitaliza as cordas vocais, e é o nosso chakra também da criatividade. Ele é conhecido na Índia como Vishuddha Chakra.
eu esqueci de falar, mas o chakra anterior, ele está ligado ao quarto elemento, que é o elemento ar. E esse quinto chakra, ele está ligado já ao quinto elemento, que é o elemento éter. Por isso que nós temos 5 dedos. Quando Jesus fazia isso, isso é um mudra esene. Tá? Ele estava manipulando 3 tipos de energia. A energia do fogo, do ar e do éter. Colocando para baixo terra e água, que era o nosso ego. Então isso é um mudra. Aí vem o poder dos mudras da Índia, que são os gestos com os dedos manipulando os 5 elementos. E esse chakra está ligado ao quinto elemento. Da mesma forma que o chakra anterior vitaliza o timo, esse chakra vitaliza a glândula tireoide e as 4 paratireoides, que são 4 corpúsculos ligados à tireoide. Esse chakra, como é o chakra da comunicação, a pessoa que às vezes ela não se comunica, ela deixa de falar, às vezes para não brigar com o marido, ela reprime uma informação. E às vezes você, para não perder o emprego, você tem um bom emprego. O seu patrão veio mal-humorado, te distratou, você se calou para não perder o emprego, você engoliu um sapo. Você vai ter problema nesse chakra. Às vezes pessoas que engolem sapo, eu conheci mulheres que engoliam o ranário inteiro e viviam com esse chakra bloqueado. Eu inclusive brinco dizendo um verbo que não existe, nós criamos, né, numa brincadeira em sala de aula, que as mulheres costumam ter esse chakra deschacralhado. Esse verbo não existe, porque é um chakra extremamente sensível das mulheres e pela falta de comunicação. Por isso que os orientais dizem que falar pode aliviar dores emocionais. Às vezes você não pode falar com seu marido, que ele vai brigar, não pode falar com o patrão, que ele vai te demitir, não pode falar com uma amiga, que ela pode sair contando, às vezes a amiga não vai segurar o segredo. Então você aluga um ouvido, você aluga um psicólogo e ele vai te ouvir, e você só de falar do problema você se alivia. Você coloca para fora aquele bloqueio. Mas não é só isso. Esse chakra, ele absorve a energia azul celeste, do céu azul. E essa energia, ela penetra na nossa estrutura, e o nosso corpo emocional, ele utiliza essa energia quando nós sentimos medo. Medo do escuro, medo de ficar desempregado, medo da morte, medo de fantasma, de aranha, enfim. Existem as pessoas, medo de não casar, existem pessoas que têm diferentes tipos de medo. Quando as pessoas sentem muito medo, ela bloqueia esse chakra. As pessoas também muito inseguras. O excesso de insegurança, de limitação, de medos, vai bloquear esse chakra. E esse chakra bloqueado, ele já pode gerar outras doenças psicossomáticas. Por isso que eu comecei a palestra dizendo que 90% das doenças nós é que criamos. Só que muitas vezes você não percebe que você está criando aquilo. Por isso que o Einstein disse que nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o gerou. Aí você depende de ir ao médico, um psicólogo, um psiquiatra, um bom terapeuta ou um bom amigo para mostrar onde você precisa mudar. Se você não muda, você não se cura. E esse chakra bloqueado, ele pode te dar dores na nuca, que são dores na base do crânio, pessoas que mexem o pescoço de um lado para o outro e o pescoço fica estalando, isso já é um sintoma de um bloqueio nesse chakra. Pessoas que vão dormir e acordam com dores na mandíbula, que nós conhecemos como bruxismo. Muita gente acorda de manhã com dores nessa articulação, porque elas ficam trincando a mandíbula durante a noite. Isso é um sintoma desse chakra bloqueado. E é muito comum nas mulheres que têm esse chakra bloqueado o tal do hipotireoidismo. Elas comem alface e ganham peso, porque é a glândula responsável pelo metabolismo. E já existe o caso também, só que é uma minoria, de mulheres que podem ter o hipertireoidismo, que fica com o metabolismo acelerado. Essas já tem que fazer regime para ganhar peso, porque é um descontrole da glândula responsável pelo nosso metabolismo. As pessoas com esse chakra bloqueado, elas poderão ter problemas de amidalites, qualquer sorvete, ventinho, pode inflamar as amígdalas, faringites, suscetibilidades a infecções viróticas e bacterianas, qualquer problema a pessoa acaba desenvolvendo infecções dessa região, tendo que tomar antibióticos. Às vezes problemas de herpes nessa região da boca. Briguei com meu noivo, fiquei com herpes. A herpes estava lá, você alimentou o vírus através dos miasmas, que o Dr. Hahnemann falava, que são as cinzas
que é o resíduo do excesso do medo, do excesso da insegurança. E o que nós percebemos também nas pessoas que têm bloqueios nesse chakra, que a médio e longo prazo, depois de uma determinada idade, principalmente após os 35 anos de idade, a pessoa começa a perder dentes somente no maxilar inferior. Existem pessoas que perdem dentes somente embaixo, outras perdem dentes somente em cima, já seria o outro chakra. E o ideal é que esse chakra seja muito bem cuidado, porque a gente percebe aí, principalmente na população brasileira, entre a população feminina, que é um problema crônico. É um problema crônico e não é difícil de tratar com o Reiki. O Reiki é uma técnica extremamente efetiva e eficaz para o desbloqueio dos chakras. É muito importante que tenhamos em mente que uma pessoa que tenha um chakra bloqueado, nós estamos falando agora do 5º chakra, do Visuddha Chakra, que essa pessoa não vai ter todos esses problemas, que a gente costuma brincar também em sala de aula, como poliesculhambose, a pessoa ter todos os sintomas. A pessoa que tem herpes, ela provavelmente não vai ter o bruxismo. Quem tem bruxismo não vai ter a dor na nuca. Quem tem a dor na nuca não vai ter a amidalite. Quem tem amidalite não vai ter a faringite. Hein? E a pessoa que tem muita amidalite, ela não vai ter problema na tireoide. Enfim, cada chakra é uma corrente, com vários elos. E a corrente ela vai estourar no elo mais fraco. Os outros elos vão ficar preservados. Então, um chakra bloqueado é um elo que se estoura. A pessoa não vai ter obrigatoriamente todos aqueles sintomas. Uma vez garantida a comunicação e a criatividade, Deus criou um 6º chakra, que ele colocou na testa, há pessoas que chamam de terceiro olho. Na Índia eles denominam de Ajna Chakra, que é o nosso chakra da intuição. As pessoas, muitas pessoas, elas pensam que a intuição não é uma coisa importante. Mas a intuição é extremamente importante. Albert Einstein, ele tem 2 referências, 2 citações sobre a intuição. Uma delas, ele diz que não existe nenhum caminho lógico para entender as leis da natureza, do universo. O único é a intuição. Numa outra passagem, Albert Einstein nos disse que a única coisa verdadeiramente valiosa é a intuição. Agora, o que seria essa intuição? Nós, quando fazemos uma oração, seja cantando, falando, pensando, trabalhando, o objetivo da oração é a conexão com o Criador, com o Pai, com Deus. Nós nos conectamos a Deus através da oração. E Deus fala conosco através da intuição. Então é muito importante que nós tenhamos esse chakra, ele muito bem equilibrado, para que a gente escute Deus. Deus fala conosco o tempo todo, a gente que não escuta. Esse é o ouvido de Deus. Esse chakra, ele também está ligado ao 5º elemento, que é o éter, são somente 5 elementos que atuam diretamente no ser humano. Ele vitaliza a glândula pituitária, também conhecida como hipófise, que é a glândula mestre que comanda todo o sistema endócrino. Então, uma pessoa que tenha bloqueios nesse chakra, ela pode ter problemas hormonais no corpo inteiro. Isso não quer dizer que ela vai ter todos os problemas hormonais, mas provavelmente ela vai ter algum hormônio desequilibrado em função de ter a pituitária, a hipófise desequilibrada, não funcionando bem por um bloqueio nesse chakra. E esse chakra, ele é bloqueado pela ganância. Nós vimos aquele PC Farias, que roubou tanto, morreu, não levou nada. Existem pessoas que têm uma ganância desenfreada. Nós estamos vivendo esse momento de corrupção, de lamação na política brasileira. Existem pessoas que têm demais e não estão satisfeitas com o que têm. Então a pessoa muito gananciosa, ela vai ter problema nesse chakra. Agora esse chakra ele também bloqueia com tirania, a pessoa perversa, tirana, e a inflexibilidade, pessoas inflexíveis, com dogmas, pessoas que só enxergam uma determinada coisa, só a religião dela é que vale, que presta, só tem a verdade dela, todos os outros estão errados, ela vai ter problema nesse chakra. Esse chakra bloqueado, essa pessoa pode ter problema nos ouvidos, como o zumbido no ouvido. Essas pessoas vão procurar um otorrinolaringologista e esse médico ele não vai encontrar essa abelha, porque a abelha não existe. O problema está no chakra.
Existem pessoas que relatam que passam uma vida inteira ouvindo um zumbido no ouvido. E essas pessoas procuram o método Reiki e rapidamente, se auto-aplicando o Reiki, esse zumbido desaparece. Agora, sintomas como labirintite, a pessoa baixa a cabeça, quando levanta a pessoa sente aquela vertigem, aquela tontura, e isso provavelmente essa pessoa tenha bloqueios nesse sexto chakra. Problemas como rinite alérgica, carne esponjosa, desvio do septo, toda essa parte da respiração, problemas de sinusite, glaucoma, catarata, são todos problemas que uma pessoa poderá desenvolver se ela tem esse chakra bloqueado. E temos um sétimo chakra, conhecido na Índia como Sarasrara Chakra, tá? Ele já está ligado à cor violeta, esse aqui é o azul índico. Eu já tinha falado que esse era o azul claro, né? O Vishuddha é o azul claro, o azul celeste, o azul índico e o violeta. Esse sétimo chakra, ele tem a função de nos conectar com a fonte, com Deus. O ser humano, ele não foi criado para viver desconectado de Deus. Jesus nos deixou isso quando ele disse que nem só de pão vive o homem. O homem, ele depende do caminho espiritual. É importante que o ser humano cresça, ele evolua espiritualmente. E é impossível essa evolução desconectado da fonte. E, na verdade, as diferentes religiões são diferentes caminhos que nos levam ao mesmo ponto, a Deus. Mas é importante que você tenha um caminho. O Reiki é um desses caminhos sem os dogmas da teologia. É importante que a pessoa esteja conectada a Deus. Só que a gente desconecta de Deus com duas coisas que muita gente tem de forma exacerbada, que é o orgulho e o egoísmo. E a pessoa desconecta e ela passa a funcionar como se fosse um computador desconectado da internet. Um computador desconectado, você pode muita coisa. Você pode digitar um texto, você pode jogar alguma coisa, você pode fazer muita coisa num computador desconectado. Mas se esse computador estiver conectado à internet, você pode muito mais. Então, o ser humano conectado a Deus, ele pode muito mais. E esse chakra é um chakra que ele não bloqueia com emoções de baixa frequência, ele bloqueia com o comportamento moral do ser humano, e que nós também temos uma modificação de consciência quando nós atingimos o nível 3A do Reiki, que é um módulo subsequente ao anterior que eu disse que trabalhávamos com as emoções, onde ocorre uma expansão da nossa consciência, uma transformação, e o ser humano se torna um ser humano menos orgulhoso, menos egoísta, um ser humano mais amoroso, mais humilde, mais tolerante e mais conectado com a fonte. Isso é uma das facetas do Reiki, manter os chakras funcionando perfeitamente bem. Isso faz com que o ser humano seja um ser humano mais saudável e mais feliz. Existem pessoas que ficam temerosas em receber Reiki porque estão grávidas, que a energia pode de alguma forma vir a prejudicar o feto ou um bebezinho. Não há como prejudicar um feto, uma gestante, um bebê com a energia de amor que vem de Deus. Mesmo porque o que as pessoas precisam entender é que não há como um terapeuta, um reikiano, dar uma overdose de reiki num bebê ou numa pessoa, porque quem determina é quem recebe. Se o bebê está bem, ele não vai solicitar nada. É como a vitamina C. Se nós tomarmos 5 gramas, o organismo absorve 1 e elimina 4. Então, se o bebê estiver bem, ele não vai solicitar reiki. Se ele não estiver bem, porque muitos dos nossos problemas a gente traz de útero materno, às vezes a criança já traz do útero materno os bloqueios, se a mãe sentiu uma mágoa, foi assaltada durante a gestação, as crianças nascem com alguns bloqueios, o Reiki vai ajudar de forma benéfica, dissolvendo aquele bloqueio, fazendo com que a criança durma melhor, ela tenha melhor qualidade de sono, fazendo com que a digestão dessa criança seja melhor, a criança vai ter menos cólica, fazendo com que ela tenha menos dores, que seja uma criança mais feliz e mais equilibrada. Então não há qualquer contraindicação em aplicação da energia Reiki em mulheres gestantes, nos fetos,
em bebês recém-nascidos, em crianças jovens, enfim, o reiki só pode trazer benefícios. Com muita alegria, nós escrevemos um livro de reiki totalmente colorido, são mais de 200 gravuras coloridas, destinadas ao público infantil. Não existem regras rígidas no reiki, mas a recomendação no Japão é que a criança ela entre no reiki como aluna para se tornar uma reikiana a partir do 7º ano, quando os chakras já estão maduros. E até o 7º ano a criança recebe reiki, e já com os 7 anos ela pode receber a iniciação, mas essa parte de orientação, a parte pedagógica, ela não pode ser com tanta profundidade como é para um adulto. Então nós criamos esse livro para realmente beneficiar o público infantil, e não são poucas as crianças que são filhos e netos de reikianos que estão chegando aos cursos de reiki. Pois é, eu te agradeço imensamente. Você falou que ia perguntar de mim, né, alguma coisa? Sim, te agradeço. Eu queria que você falasse, né, um pouco de você, os cursos que você dá, deixar aí seu e-mail, seu telefone, seu site. Bom, nós temos a nossa escola, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão do Reiki, que no dia 8 de abril do ano de 2015, que estamos agora, completamos 20 anos que a escola foi inaugurada no bairro de Copacabana, no município do Rio de Janeiro, onde temos a sede da escola, que continua lá. Hoje temos uma filial nos Jardins, a 50 metros do metrô da Avenida Paulista. Temos um trabalho na Espanha, onde eu tenho 8 livros publicados, um trabalho também em Portugal, no Peru, mas o nosso forte realmente é o Brasil, que é onde bate o nosso coração. A gente tem que estar onde está o nosso coração. Eu sou brasileiro e é muito fácil me localizar. Entrar num site de busca e colocar Johnny De Carli, vocês vão encontrar o site do Instituto Brasileiro de Pesquisa de Difusão do Reiki, onde nós temos a nossa agenda e nós oferecemos seminários ao longo de todo o ano. Seminários avançados para pessoas que já são reikianas e seminários para pessoas que estão chegando no reiki pela primeira vez.